Fala galera, se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. Você citou o método BARS, vocês têm um acrônimo que eu acho muito interessante, que é o BEST. O BEST. E eu vejo o quanto eu sou ruim em fazer acrônimos. Porque o Thiago tem a ARCA, que também é muito bom, e se eu olho a metodologia da ARCA, eu vejo que eu sigo a ARCA. Não os percentuais que ele bota muitas vezes, mas com uma variação. E quando eu bati nesse BEST de vocês, eu falei, caramba, eu gosto disso também, né? Porque são ótimas empresas, são bancos, são elétricas, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Me corrija se eu estiver errado. E esses setores são ótimos. Aqui no Brasil, em alguns desses setores, você tem verdadeiros monopólios ou oligopólios, e aí fica muito difícil de você romper essa competição. Pensa até em um cenário de crise como a gente está vivendo agora, tem um monte de fintech que estava competindo com os grandes bancos, que agora vai enfrentar sérios problemas para ter acesso a recursos, enquanto os grandes bancos estão tranquilos, até se dão bem nessa subida de juros, e devem sair da crise maiores do que eram antes. Exato. As suas ações hoje estão todas dentro dessa classe? Do BEST? Banco, elétrica, seguradora? Tem alguma que foge disso? E por que fugiria? Tem algumas que fogem disso, né? O BEST ele é um acrônimo mais que a gente criou para o investidor iniciante que se depara com a bolsa, são mais de 400 empresas listadas e fala, por onde eu começo? Geralmente essas pessoas filtram do maior para o menor quem está pagando o maior dividend yield e aí acabam se dando mal e aí a culpa é da estratégia de dividendos, porque geralmente essas empresas que estão pagando disparadamente maiores dividendos são as que teoricamente os investidores vão atrás e o preço não necessariamente vai ser aquele mais interessante no momento. Então a gente criou esse acrônimo, outras empresas se encaixam nos critérios de perenidade, pagam bons dividendos, né? Mas são um pouco mais difíceis de você analisar. É muito mais fácil, por exemplo, você entender o que um banco faz, faz parte do seu dia a dia, do que uma Klabin, por exemplo, né? Apesar de fazer coisas do seu cotidiano, é um processo complexo, verticalizado, passa por muitas fases, terminologias específicas do mercado, né? Então, o BEST ele nasceu com esse intuito de simplificar. Então, olha, você que está começando, cara, começa por empresas desse setor. Você está no seu dia a dia, são aqueles boletos que você não pode deixar de pagar. Então, você está ferrado se você deixar de pagar o seu cartão de crédito no final do mês, você entra no rotativo, enfim. A mesma coisa com a sua conta de telefone, né, de celular, enfim, de dados e todos os outros setores que você comentou do BEST. Então, nasceu com esse propósito. E esse tipo de empresa geralmente guarda uma característica de gerarem grandes margens. O que é isso, né? Você consegue gerar fluxo de caixa suficiente para você tanto reinvestir, tanto para você remunerar o seu acionista a longo prazo, né? Então, basicamente isso. Aí outro dia me perguntaram, mas por que o agro não entra nisso? Eu falei, porque o acrônimo ia virar besta, né? Aí não ia ser mais tão legal quanto o BEST, né? Mas aí eu falei, puxa, aí Perini me influenciou, besta, pensando, ia ficar um acrônimo muito legal. Entendi. E é até engraçado você comentar sobre a questão da conta de telefone, porque eu dou um exemplo, eu sou acionista de Vivo já há bastante tempo. E uma vez a minha conta aumentou, como sempre aumenta de tempos em tempos, e eu tava com um saco de ligar e ver o que ia acontecer se eu tentasse renegociar a conta. Aí fui apertando as opções, disca 1 para não sei o quê, 2, 3. Daqui a pouco eu caí numa gravação que falava assim, sim senhora, sua conta de fato aumentou, foi tanto e é isso. Até logo. E não falaram mais nada. Aí eu pensei, caramba, eu não tenho nem como negociar com uma pessoa, a não ser que eu ligue pra ficar mais uns 20 minutos pra ver se eu caio em alguém pra tentar fazer alguma coisa. Ou tento cancelar o meu plano, por exemplo, talvez eles me deem algum desconto. Isso falei, porque melhorou, hein? Melhorou alguma coisa, mas ainda a barreira de saída é muito grande, realmente. Pois é, então você tem poucas empresas já muito grandes que têm um poder de remarcação de preços também que garante para elas uma baita de uma vantagem competitiva. Exatamente. São essas empresas que estão bem posicionadas para passarem um efeito inflacionário. Isso se reflete automaticamente no lucro, bolsa a longo prazo é resultado, consequentemente, dividendo é uma métrica real, que ao longo do tempo foi corrigida por inflação e faz parte de uma das partes do seu retorno nas ações. Então, ações por serem ativos reais, e no caso boa parte dessas empresas conseguem passar o custo inflacionário, costumam ser bons ativos para períodos como esses que a gente está vivendo, né? E paradoxalmente, é justamente quando as pessoas fogem da bolsa. Exato. Se a gente for observar agora, a gente tem mais gente saindo da bolsa do que entrando. Exatamente. E correm para falsa sensação de segurança que a renda fixa traz, né? Mas é difícil você comparar o dividend yield com a taxa Selic, né? Porque, de novo, uma é real, a outra é nominal, você precisa descontar a inflação. E, claro, também considerar que em ações você tem, a depender da empresa, do preço que você paga, você tem o potencial de também multiplicar o seu capital, que aí sim é o retorno total acionista, né? Que é a soma da valorização do papel mais o reinvestimento dos dividendos.